Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, vamos para a nossa jornada de meditação, de autoconhecimento. E hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco mais a respeito de um assunto que é muito profundo, apesar de parecer simples: discernimento. Ou como Jesus falava, né? Como separar o joio do trigo. Como entender isso? Como entender em nós o que é joio e o que é trigo? E isso na Índia tem um peso muito grande, né? Discernimento na Índia eles chamam de viveka, ou seja, discernir, separar, olhar para as coisas e separar a verdade do falso e principalmente onde está essa verdade. Mas vamos lá, por favor, peço mais uma vez a você que ative o sininho, que dê um like, que compartilhe com as pessoas. Vamos crescer esse movimento. O mundo precisa dessa visão. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de equilíbrio, o mundo precisa de centro. Vamos lá então? Vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Palavras de Jesus, nós vamos encontrar isso tanto no Evangelho de João, capítulo 14, como no Evangelho de Mateus, capítulo 5. É simplesmente fantástica essa posição que Jesus nos passa, em primeiro lugar, pela confiabilidade das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, pela coerência, pela confiabilidade. E quando uma pessoa, quando uma voz, do peso da voz de Jesus Cristo, lança a ideia de que nós somos capazes de fazer o que Ele faz e muito mais, isso nos abre um leque de dimensão enorme. Tem uma outra frase também que para mim tem um peso muito grande, que é uma frase atribuída ao grande escritor Mark Twain, que é mais ou menos assim. Preste atenção. Não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Essa também complementa, ela dá uma sustentação prática para essa ideia tão espiritual que Jesus trouxe. Nós estamos vivendo num mundo atual onde uma enxurrada de informações tendem a nos dirigir. Ou seja, no passado, nós detínhamos as informações e conseguíamos, através das informações, dirigir nossas vidas e as vidas de quem dependesse de nós, grupos, etc. Hoje, ao contrário, nós somos meros seguidores, ou seja, nós somos dirigidos pelas informações. Se você, por exemplo, vamos pegar um exemplo, se você entrar hoje num site de busca, numa ferramenta de busca, eu quero um carro assim, assim, assado. Se você entrar uma única vez, no mesmo dia ou no dia seguinte, uma enxurrada de informações a respeito desse carro e de assuntos ligados a esse carro vão começar a entrar na sua vida, entrar na sua mente. Esses são os famosos e poderosos algoritmos. Nós estamos vivendo no mundo da informação, muita informação. Nós estamos cercados de um ambiente de informação. E quando eu falo informação, eu não quero dizer que seja informação verdadeira ou falsa, mas informação, 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 um bombardeio em nós que nos causa mais confusão do que propriamente sabedoria. Ou seja, nós
mergulhamos num momento histórico da humanidade em que nós retiramos as informações da nossa mente, nós esvaziamos a nossa mente e passamos a depender de uma mente, de uma sede externa, de uma memória externa. Isso faz com que nós não consigamos ter uma verdade nossa. Não sei se você está captando a ideia. Você tem a sua verdade? Ou será que a verdade que você adota, ela é com base nessa ou nessa, nesse conjunto de visões ou naquele? Você não sabe. Você não sabe por quê? Porque a verdade que chega até você já é uma verdade trabalhada, já é uma verdade, de certa forma, linear, ela não tem profundidade. Ela é simplesmente um conjunto de informações lineares que você alimentou esse conjunto de verdades num determinado momento, como se você tivesse dado um start naquilo e a partir daí ela passou a se autoalimentar. Uma coisa louca. Aí então nós recorremos a uma vertente da yoga, exatamente para falar da aula de hoje, nós recorremos a uma vertente da yoga chamada Jnana Yoga, que ela se baseia na capacidade que nós temos de ter a nossa verdade, né? De ter uma espécie de verdade absoluta que é sediada em você, que é sediada no nosso interior, ou seja, é a nossa conexão com a mente maior. Esse, digamos, é o ponto de partida da exploração de um mundo maior. Voltando então na ideia de Pratyahara, que é o nosso passo do Raja Yoga, né, esse conjunto de aulas que estamos vendo agora, Jnana Yoga é o recolhimento, né, a retração, o recolhimento, ou seja, Pratyahara, em busca de uma verdade interior. E como fazer esse movimento? Em primeiro lugar, você precisa negar, né? Então, Jnana Yoga também é conhecido como a yoga da negação, ou seja, você nega tudo aquilo que vem de fora, né? Você bloqueia tudo aquilo que vem de fora e vai em busca de uma verdade baseada no seu interior. Ou seja, é um aprofundamento do autoconhecimento onde a pessoa que vai meditar, ela não se deixa influenciar por todo esse bombardeio externo. Está me acompanhando? Aí você pode me falar, mas eu vou abrir mão de toda a informação, de todo o universo que eu já recebi? Bom, quem te disse que todo esse universo de informações que você recebeu, que muitas vezes são conflitantes, que são mutantes o tempo todo, né? A gente vê que aquilo que ontem era bom, hoje já não é, aquilo que era o vilão, hoje é o mocinho, enfim, é esse mundo louco que nós estamos vivendo, né? Principalmente dos dois extremos, sem o ponto de equilíbrio. Muito bem, você pode me perguntar, mas como é que eu faço? O que eu faço? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar dos grandes homens, né? Da onde Sócrates, da onde Galileu, da onde Copérnico, da onde Einstein tirou as verdades, né? Da onde eles tiraram essas verdades que hoje nós comungamos com essas verdades e nós falamos, puxa, né? Essa é a verdade. Ou seja, né? A teoria geocêntrica não funciona, porque a teoria é a heliocêntrica, ou seja, né?
A nossa Terra é que gira em torno do Sol, a nossa Terra é que é um ponto que gira em torno de outros pontos maiores no universo, né? E não o universo gira em torno da Terra. Da onde nós tiramos, por exemplo, que nós somos produtos de um processo de evolução, né? Do darwinismo. Muito bem, todos esses homens tinham algo em comum, como Jesus, como Buda, como Krishna, tinham algo em comum. Era exatamente a capacidade de buscar essa verdade pura, essa verdade interna, ou seja, buscar a essência da verdade, a inspiração, e lá dentro buscar algo que é fantástico, que é discernimento. Separar o joio do trigo. Separou o joio do trigo? O joio deve ser atado e queimado. O trigo deve ser multiplicado. Essa ideia é muito profunda e é essa ideia que nós temos que procurar nesse momento para que nós não sejamos arrastados nessas ondas que vão e vêm. Uma outra pergunta que você poderia fazer nesse momento é: será que tem mais alguma coisa para ser descoberta nesse mundo? Será que tem mais alguma verdade que Einstein não descobriu, que Copérnico não descobriu, que Darwin não descobriu, que a ciência moderna não descobriu, que o homem que foi que lançou uma sonda até Marte ou até Júpiter não descobriu? Pois eu digo que tem. Tem uma verdade muito maior, muito mais ampla do que tudo isso, que é a verdade interior, a verdade do autoconhecimento, a pesquisa desse universo gigantesco que nós temos alguma pequena noção. Aí nós voltamos lá em Jesus, e o próprio Jesus nos fala, né, que nós poderemos fazer o que ele faz, que ele fazia na época, né, que aparentemente imaginamos como sendo coisas sobrenaturais, e muito mais. E quando nós falamos disso, nós falamos exatamente que a sabedoria verdadeira, ela está além dos dogmas, além daquelas verdades incontestáveis. E essas verdades, elas não foram usadas só lá na Idade Média, pela antiga igreja, não foram usadas nas cruzadas, na Inquisição, não. Esses dogmas, essas verdades incontestáveis que carregam, né, nos levam como se fôssemos gado, né? Ouve um sino e vai seguindo e não sabe por que está seguindo o sino. Essas verdades incontestáveis, elas são usadas por todos os segmentos. Todas as religiões são baseadas em dogmas. Mesmo você que acha, né, não, a minha doutrina, o meu ensinamento, o ensinamento que eu tirei de fulano, de cicrano, de beltrano, esse meu ensinamento é a essência da verdade. Baseado em quê? Reflita. Baseado em quê? Da onde ele tirou, ou da onde, enfim, quem compôs esse livro sagrado ou outro, da onde eles retiraram isso? Da onde? Eu pego na Bíblia. Vamos falar sobre a Bíblia, né? Que é um livro sagrado, que é respeitado no planeta inteiro, né? Da onde? Se a Bíblia foi escrita por pessoas, quanto já se usou de textos da Bíblia exatamente para conduzir as pessoas como se fosse manada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pelo menos é a minha referência que eu vou passar para vocês. A verdade para mim ela existe, ou vamos dizer, não vou nem dizer a verdade, mas um pouco da verdade ou parte dessa verdade que me deixa um pouco mais seguro é quando eu consigo comparar, quando eu consigo olhar lá
olhar na Bíblia, que nem normalmente o exercício que a gente faz aqui, eu pego um ensinamento que Jesus trouxe e eu vejo que é exatamente o que Krishna trouxe, que é exatamente o que Buda trouxe, que é exatamente o que nós vamos encontrar de repente lá nos fragmentos maias ou sumérios. Opa! Aí começa a fazer um pouco de sentido. Agora, mesmo assim, você tem que submeter tudo isso a uma verdade interior. E é essa a grande busca, esse discernimento interior. Sem ele, nós continuamos sendo conduzidos como manada. No mais, então, voltando lá na frase de Mark Twain, se você não fixar os limites da ciência, os limites da religião, os limites de uma doutrina, se você não fixar eles, aí sim você consegue avançar. Se você não definir que aquilo é impossível, aí você consegue alcançar. E quando eu falo isso, eu falo em todos os sentidos. Você fixa os seus limites, ou seja, você define os seus limites aqui no seu raciocínio. Ah, mas como eu faço para me libertar desses limites que eu defini no meu raciocínio? Aí, olha, você vai encontrar inúmeros livros de autoajuda falando do poder da mente. Mas eu acho que só para resumir bem a ideia, é o seguinte: se você fixar limites, você está limitando, né? E o universo é limitado? O universo é limitado. O universo não é infinito, porque se ele fosse infinito não seria material, né? O universo espiritual é infinito, mas o universo de matéria, ele tem que ter limite. Bom, ok, mas o universo do pensamento, o universo do espírito, esse é ilimitado. Vamos pensar nisso. Então, a sua mente pode criar essas ondas sucessivas, seja para suas conquistas materiais, como por exemplo, eu preciso conquistar a paz, eu preciso conquistar a capacidade de meditar, de me colocar em centro, né? Em equilíbrio, eu preciso conquistar a riqueza que eu quero conquistar, eu preciso conquistar o amor, eu preciso conquistar o amor no meu coração, porque às vezes eu me sinto egoísta, às vezes eu me sinto frágil, enfim, tudo isso está aí com você. O problema é que nós limitamos esse conceito. Então, é voltar para dentro de si e lembrar que quando você tem ali a sua plantação, que você tem o joio e o trigo tudo junto ali, né? Se você quer aumentar a sua plantação de trigo, você tem que recolher o joio, certo? Recolha o joio. O próprio Jesus falava, recolha todo o joio, retire o que não está bom, retire o que não frutifica em você, queima. Bom, aí você tem o trigo. O trigo multiplica. Aquele cereal que dá frutos e que os frutos são bons, multiplique. Comece a olhar para dentro de si, você tem infinitas coisas boas dentro de si. Comece a olhar para dentro de si e comece. Tem infinitas coisas ruins também, mas comece a arrancar as coisas ruins e comece também a multiplicar as coisas boas. Dê espaço para as coisas boas. Quando você começa a plantar trigo, o joio começa a minguar. São dois processos distintos, esse de recolher o joio e esse de multiplicar o trigo. E acima de tudo, não fixe limites. Não diga eu não sou capaz, não diga isso é muito para mim, não diga cheguei no limite, não siga dogmas, submeta esses dogmas não a estudos científicos, submeta esse dogma
ao seu Deus interior. Ou seja, recolha-se, pratique o discernimento. Isso fará a grande mudança em sua vida. Então, Pratyahara, recolha-se sempre que possível, blinde-se um pouco de toda essa propaganda, de toda esse ataque exterior de informações e trabalhe o seu interior. Esse é um dos grandes segredos. Mais uma vez agradeço, mais uma vez convido você para que nós sigamos a nossa jornada do autoconhecimento e estamos em busca de um mundo melhor. Esse mundo melhor, ele começa em nós. Namastê.